mbere na mbere hariwe ijambo. Ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe gitaremwe nawe. Turiho kubera ijambo, twaje kubera ijambo, twicaye hano kubera ijambo, kandi turinzwe kubera ijambo. Duhe Imana icyubahiro n'amashyi menshi kubw'ubwiza bwawe. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. Nós estamos vivos por causa do verbo que se tornou carne. Nós estamos aqui presentes neste dia por causa do verbo. A honra e a glória seja somente para Ele. Amém. Amen. Amém. Haleluya. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Twiteguye kumva ijambo ry'Imana. Estamos preparados para ouvir a palavra de Deus. Twaje kubera ijambo. Viemos aqui por causa do verbo, por causa da palavra. Turiho kubera ijambo. Vivemos por causa da palavra. Turakora bikemera kubera ijambo. Trabalhamos por causa da palavra. Haleluya. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Paulo yandikira Abefeso igice cya 3. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Éfesos no capítulo 6, Não, 1:3. 1:3, Yaravuze ngo muri Kristo Yesu ele diz que em Cristo Jesus, niho hari imigisha yose. lá é onde habitam todas as bênçãos. Muri make niho hari kode y'Imana. De uma forma breve, é lá onde está o PIN de Deus. Imigisha y'umwuka Tanto as bênçãos espirituais, ndetse n'imigisha y'ubuzima busanzwe. até as bênçãos da vida cotidiana. Muri Kristo Yesu Em Cristo Jesus, niho harimo ibanga ryose é ry'Imana. lá onde está o PIN de Deus. Haleluya. Aleluia. Noneho muri Yohana 5, Em João capítulo 5, 15:5, 15:5, Yesu yaravuze ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami. Jesus, ele diz que eu sou a videira e vós sois os ramos. Uba muri nge Aquele que estiver dentro de mim, nuzera imbuto nyinshi. esse é que vai dar muitos frutos. Utari muri nge Aquele que não estiver em mim, nta na kintu na kimwe yabasha gukora. esse nada pode fazer. Haleluya. Aleluia. Twaga ikaze Yesu Então, damos boas-vindas ao próprio Cristo, kugira ngo abane natwe muri para que teraniro. o Cristo possa estar conosco neste momento. Haleluya. Aleluia. Amazina ku batanzi Para quem não me conhece, ni Onesmo Twishime. chamo-me Onésimo Tuishime. Abandi banzi nka Onesimus. Outros conhecem-me como Onesimas. Ndi umukristo Sou cristão, neranira ku mudugudu wa Zimpetu. congrego em Zimpeto. Mbanje gushimira Imana ndetse n'ubuyobozi bw'itorero Agradeço primeiro a Deus e a liderança da igreja ko wamaye kugira ngo mbashe guhagararira imbere y'itorero tuganire ijambo pela ry'Imana. confiança que tiveram para comigo estar aqui diante da igreja. Kuri nge ni igiciro gikomeye. Para mim é algo de grande valia. Nkunda kubyita bishikato. Eu isto costumo dizer que é um biscato de Deus. Kuko tugira imirimo isanzwe mu buzima busanzwe, Nós temos os trabalhos da vida cotidiana. tugira n'imirimo y'umwuka ari Temos izaduherekeza. também o trabalho espiritual, que esta é uma delas. Rero nshimira Imana kuba ndi hano. Então eu louvo a Deus por estar aqui. Imana ishimwe cyane. Deus seja louvado. Nyimara kumva ko nzagaragara imbere yanyu, Depois de ouvir que eu terei a graça de parar aqui à frente, nabimenyesheje umuyobozi wanjye ari we Pastor André. comuniquei isso ao meu líder, que é o pastor André. Rero yamaye intashyo Ele deu-me saudações. n'itorero ryose kugira ngo ati ningera hano nzabasuhuze. Ele disse que se eu chegasse aqui, mandasse saudações da parte da congregação de Mwakire Zimpeto, za bene se. recebam a saudação dos vossos irmãos de Zimpeto. Haleluya. Aleluia. Tive benção de estar aqui Na dizer o Mudixao Cubano, e falei com alguns irmãos e estou feliz de ver a família Wiz
mfite abavandimwe natumiye kugira ngo baze tubane hano mu ijambo ry'Imana umuryango wa Wizi. Bem-vindo. E o irmão Viode, que Deus te abençoe. Na mwene data Viode, Imana iguha umugisha kuba waje kwifatanya natwe. E a família Adeline, Ndetse n'umuryango wa Adeline, que Deus te abençoe, irmão. Imana ibaho umugisha. E temos mais um irmão que está do lado do Fox, que vem da Suázi. Dufite undi muvandimwe waturutse muri Swazi. Que Deus te abençoe. Imana iguha umugisha. A vossa presença não é em vão. Kuza kwanyu hano ntago ari iby'imfabusa. Hoje Deus quer falar para o coração de cada um. Uyu munsi Imana irashaka kuvugana n'umutima wose uri hano. Estejam prontos para receber a palavra de Deus. Mwitegure kwakira icyo Imana ifite. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Haleluya. E tugaru que Amém. Amen. E Haramagambo ni fuji ko tuganira. Tenho palavras que quero para aqui compartilharmos. E na magambo atari make ariko turayasoma twihuse. São palavras curtas, são palavras longas, mas vamos tentar ser breves na leitura. Nongeye gushimira Imana kuko nishobora kuvuga ikinyarwanda. Eu agradeço a Deus por me ter capacitado a falar a minha língua materna. Mu myaka yashize ntabwo nakivugaga. Nos anos passados eu não conseguia. Ariko ntakinanira Imana. Mas nada é impossível para Deus. Uyu munsi turaganira mu kinyarwanda. Hoje vamos poder conversar ou falar usando a mesma língua. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Luka. Vamos ler no livro de Lucas, o Santo Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 14. Lucas, Ibice 14. 14. Turahera ku murongo wa 25. Do versículo 25. Turageza ku murongo wa 33. Até ao versículo 33. E ndasama kugira ngo pastor vou pedir ao nosso pastor François para nos ajudar na leitura em Kinyarwanda. Turasoma mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 14:25 tugeze 33. Abantu benshi bajyanaga nawe arahindukira arababwira ati umuntu uza hondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza, kugira ngo ahari ataba umaze gushyiraho urufatiro akananirirwaho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi ntabanze kwicara ngo ajye inama nabo uko yabasha gutabarana n'ingabo ze inzovu imwe, ngo arwane n'umutware afite ingabo ze inzovu ebyiri. Komeze. Bitabaye bityo wa wundi ukiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongera ngo babone amahoro. Nuko rero
namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Imana yadufashe. Vamos ler em português Lucas capítulo 14, do versículo 25 até o versículo 33. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser o meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si. Com 10.000 pode sair ao encontro de que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Amém. Aleluia. 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 Mwakira ijambo ry'Imana. Recebam a palavra de Deus. Mwakira ijambo ry'Imana. Essa é a palavra de Deus. Amagambo tunagari makeya. Estas palavras não são curtas. Numvishemo kuvuga Kristo. Eu senti em mim falar de Cristo. Kongera kuvuga ku bya Kristo cyangwa se kuvuga ku mwami wacu Yesu Kristo. Eu quero voltar a falar sobre o nosso Senhor Cristo Jesus. Ahangaha twumvishe ko itangira abantu benshi bamukurikiraga. No início, aqui nós vimos que Jesus vinha a ser seguido com uma grande multidão. Muri kiriya gihe, naquela altura, abamestre cyangwa se abigishwa, os mestres, abigisha, os doutores, bagiraga abantu bakurikira. Os discípulos, eles sempre tinham o seu mestre. Muri kiriya gihe, abigishwa babanaga n'abigishwa babo. Naquela altura, os discípulos conviviam, eles também tinham outros discípulos. Urugero, Yohana Umubatiza. Por exemplo, o João Batista. Yari afite abigishwa babanaga. João Batista tinha outros discípulos que conviviam com ele. Barirwanaga. Conviviam com ele. Bakabana mu nzu imwe. Andavam juntos, viviam na mesma casa. Kureka ibyabo bakabana na mestre wabo. Eles deixavam tudo quanto possuíam e conviviam com seu mestre. Ariko tugeranyije muri minsi ya none, tentando enquadrar isto ao nosso tempo, twabyitiranya na redes sociais. Podemos tentar colocar no quadro das redes sociais. Tugiye muri Instagram baravuga ngo dukurikire. Quando usamos, por exemplo, quando vamos no Instagram, fala-se de segue-me ou seguidores. Twajya muri YouTube ngo dukurikire, shiraho like, subscribe. Se fores ao YouTube, vais ouvir, siga-nos, coloca, subscreva-se. Twajya muri TikTok naho nuko. Se fores ao TikTok, é a mesma coisa. Twajya muri Snapchat naho nuko. Se fores ao Snapchat, é a mesma coisa. Ngo shiraho like, dukurikire. Coloca like e siga-nos. Abantu bose barashaka gukurikirwa. Toda pessoa quer ser seguida. Abantu bose barashaka like. Toda pessoa quer like. Abantu bose bashaka abayoboke. Toda pessoa quer ter suas pessoas. Ahangaha Yesu,
Aqui Jesus, yarabitegereje ele olhou para aquela multidão, amenya ibibagenza ele soube o motivo de estarem a lhe seguir. kuko mu minsi yabanjirijeho Porque antes daquele dia, yaramaze kubagaburira ele acabou de lhes amaze dar de comer. guhaza abantu 5,000 Ele serviu mais de 5.000 pessoas. babonye ko bamaze guhaga Depois de sentir esses saços Baravuga ngo, satisfeitos, tugomba gusubirayo kugira ngo tumukurikire. disseram, ok, agora vamos voltar a lhe seguir para Yesu- de novo. Yesu abitegereje Então Jesus, quando olha amenya para eles, ibibagenza ele soube por que estão a ir atrás dele. arababwira ngo umuntu nashaka kunkurikira Então ele muda o disco e diz, agora, quem quiser me seguir, ngo yange versão y'ikinyarwanda ivuga kwanga aqui na nossa versão diz que a pessoa deve negar. Yesu ntabwo yavuze ngo twange tugire urwango hoya Ele usa a expressão de aborrecer, mas ele não está a dizer que é para você odiar. mu giportugali bavuga aborrecer ni kwa kundi umaze kurya ibiryo kenshi ukumva ntago bikiguha apeti. A expressão aborrecer é como comer tanto de um tipo de comida e sentir que aquilo já não é satisfatório para si. Noneho Bibiliya y'ikinyarwanda ivuga ngo kwanga ariko ntago original ntago ivuga kwanga ivuga ngo aborrecer kutabishyira mu mwanya wa mbere. Noutras versões dizem negar, ou em outro sentido, não priorizar. Aha ntabwo Yesu yaraje kugira ngo ace ibice mu muryango ngo wange umugore wawe wange abana wabyaye wange umugabo wawe hoya. Nota bem, aqui Jesus não estava a dizer que é para você aborrecer os teus familiares. Não, não. Ahubwo yaravugaga ngo njyewe unshyire mu mwanya wa mbere. Ele queria dizer o seguinte: coloque a mim como prioridade. Njyewe undutishe umuryango wawe. Coloca-me na prioridade acima da tua família. Undutishe abana wabyaye. Acima dos teus filhos. Undutishe umugore warongoye. Acima da sua própria esposa. Undutishe n'umugabo wawe. Acima do seu próprio Ushire mu esposo. mwanya wa mbere. Coloque-me como prioridade. Ahantu hashobora kuvuga ngo njyewe umuntu natanga abo bose natabandutisha nagakwiriye kunkurikira. Então Jesus diz que se a pessoa não aborrecer todas essas pessoas, essa pessoa não é digna de me seguir. Kuko Yesu Porque ntabwo Jesus- yaranejeje no kubona abantu benshi Deus- ariko bafite intego zitari iz'ubwami bw'Imana. Jesus não se alegrava de ver uma multidão tão cheia de pessoas, mas que não tem o objetivo do reino de Deus. Iyo niyo diferense y'abantu bo muri iyi minsi barashaka abantu gusa ntabwo bareba iherezo ry'abantu. Essa é a diferença que nós vemos nas pessoas de hoje em dia. O que as pessoas procuram hoje é simplesmente um número maior de pessoas, mas não o fim das pessoas. Dukurikire. Siga-nos simplesmente. Ngwino, Só isso. ngwino, Venha, urakira. você Ngwino. vai ficar curado, você vai ter isto. Ngwino urabona ubutunzi. Venha, você vai ser próspero. Ngwino ibibazo birarangira. Venha, teus problemas todos vão acabar. Ngwino turagufasha. Venha, vamos te ajudar desta ou de Ariko outra ntabwo maneira. bavuga izina rya Kristo. Mas isso não significa o nome de Cristo. Yesu niwe wawe wa mbere kuvuga ati nkurikira. O próprio Jesus foi o primeiro que disse, siga-me. Turebye uburyo yahamagaye intumwa ziwe Quando vemos a maneira que ele chamou os seus discípulos, tubona ko bamwe muri bo barafite imirimo yabo bakora mu buzima busanzwe. alguns dos seus discípulos tinham certas profissões. Abandi bari abadogiteri, Alguns eram doutores, abandi bari abadiretori das finanças, outros eram publicanos, abandi barafite empresas za pesca. outros eram grandes empresários nas pescas. Ariko yavuze ati nkurikira. Mas ele disse, para tudo e siga-me. Igihe kimwe Petero Certo dia, o Pedro, bimucanze asanga Yesu. quando ele ficou confuso, foi ter com Jesus. Yarabaza asanga amafaranga yinjizaga mu kwezi nagakiyabona. Ele fez as contas, fez um balanço, viu Areba que asanga, já não conseguia meter o asanga- valor que ele metia mensalmente. Asanga umugore we ntago bakibana. Ele viu que já não está mais com a sua esposa. Asanga abana ntago bakibana mu nzu imwe. Viu que já não está mais com os seus filhos. Abaza Yesu E ele vai ter com Jesus. ko twaretse byose Ele diz, Jesus,
Nós deixamos tudo. twaretse abagore bacu, Nós deixamos as nossas esposas. twaretse empresa yacu, Nós deixamos as nossas empresas. twaretse amafaranga twakoreraga, Abandonamos o dinheiro que nós fazíamos. turagukurikira, Nós seguimos-te. tuzahembwa iki? Qual é a recompensa que nós teremos? Yarabaze nk'umuntu w'umunyakazi, Ele parece que era uma pessoa que trabalhava arabaza tanto. ngo niye vantagem yo gukurikira? Qual é a vantagem de seguir-te, Jesus? Ko twaretse ibyo byose Se nós turagukurikira, abandonamos tudo e te seguimos, tuzahembwa iki? qual é a recompensa que nós vamos ter? Yesu yamubwiye ngo iki? O que é que Jesus responde para o Pedro? Yamubwiye ngo iki? O que é que Jesus respondeu para o Pedro? Mukiri mu isi, Ele disse, ainda estando na terra, mukiri mu isi, aqui na terra mesmo, muzabona iki? Umugisha. vocês terão a bênção. Umugisha avuga n'uwe rero, avuga ati Qual é a bênção que ele fata refere? ibintu byose waretse byose, Aquilo tudo que tu abandonaste, ubikube inshuro 100, multiplique em 100. ubikube inshuro 100. Multiplique em 100. Niyo mpamvu ibintu by'Imana ntabwo ari ibintu bibarisha ubwenge. É por isso que as coisas de Deus não se calculam com a mente humana. Harimo amahoro, Lá existe a verdadeira paz. ariho mu gakiza harimo amahoro. A paz que habita na Amahoro salvação. ntabwo afite preço. A paz que tem Cristo. Amahoro Yesu atanga ntabwo afite preço. Ntabwo afite A paz que Jesus dá, ela não tem um preço. mu gihe abana babona byacitse byarangiye, Quando os outros veem que está tudo acabado, Kristo aragukomeza. Cristo, Ele naquele momento te fortifica. Kuvugana n'Imana diretamente ntabwo bifite preço. Falar com Deus, de tu para tu, não tem preço. Ibaze kugenda wumva ijwi ry'Imana, Imagine andar ouvindo a voz de Deus. waryama Imana ikagusura, Quando dormires, Deus te visitar. bifite preço. Será que isso tem um preço, algum valor? Imana Pode ser yaremye isi comparado? n'ijuru ikavugana nawe. Deus, Criador do céu e da terra, Ibyo bintu falar consigo. wabibarisha iki? O que que você pode contar isso? Qual é o preço Ati disso? mukiri mu isi Então ele diz que estando ainda na terra, inshuro 100, 100 vezes mais, nyuma y'ubuzima hariho n'ubugingo buhoraho. depois desta vida tereis a vida eterna. Ubugingo buhoraho. A vida eterna. Haleluya. Aleluia. Ubugingo buhoraho. A vida eterna. Ese ubugingo buhoraho murabyumva? Você entende sobre a Nyuma vida eterna? y'ubuzima hariho ubugingo buhoraho. Isto quer dizer que depois desta vida existe a vida eterna. Petero asigara arefletira neza. Então, tudo é esclarecido para Pedro. Ati ibi bintu Ele diz que essas coisas, reka ngerageze wasanga ari byo. deixe-me tentar, talvez é verdade. Amagambo dusomye n'amagambo menshi. Nós lemos muitas palavras, Amagambo Yesu yabwiraga abantu bamukurikiraga. palavras que Jesus falava para os que lhe seguiam. Aha ngaha itema nayise Aqui o tema é o mu giportugali calcular o custo. Noneho mu kinyarwanda kubara cyangwa se kureba ibisabwa. nós temos como tópico desta palavra calcular o custo, o cálculo do custo, Cyangwa se kureba ibisabwa. calculando o Iyo custo. tuvuga calcular mu bacuruzi murabyumva neza. Quando nós falamos dos cálculos, para quem vende, para quem faz negócio, Ni kwa entende kundi muito rápido. ni kwa kundi ujya kurangura ugasaba cotação y'ibintu utarabyishyura. Por exemplo, quando tu vais fazer uma compra, primeiro pedir a cotação antes de pagar. Kugira ngo urebe niba ibintu ushaka niba ufite valor yo kugira ngo ubyishyure. Para tu poderes avaliar se aquilo que tu precisas, tens o dinheiro suficiente para pagar. Ku bantu bubaka tubyita orçamento. Para quem é pedreiro ou engenheiro civil, nós chamamos de orçamento. Kugira ngo urebe niba inyubako ugiye kuzubaka ukareba niba valor yayo uzabasha kugira ngo wubake iyo nyubako. Para fazer uma estimativa se o que estás para edificar tens o valor suficiente para suprir. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbere yo kunkurikira banza wicare ubare urebe niba gukurikira kwawe uzasoza urugendo. É por isso que aqui Jesus, em outras palavras, é como se ele dissesse: antes de me seguir, senta,
reflita se de facto vais me seguir de verdade. abantu benshi baza mu nzu y'Imana bafite plano, Muitos vêm na igreja com certos planos. bakavuga ngo daqui nyuma y'imyaka 2 A pessoa diz, epa, eu daqui a ngiye uns ku- 2 anos, ngiye kugaragaza iyi shusho, eu vou manifestar uma imagem X. ngiye guterana igihe cyose sizasiba, Eu vou ir à igreja todos os dias, não vou faltar nenhum dia. ariko em 2028 nzigendera. 2028 vou ir-me embora. Akaza afite plano, A pessoa vem com um plano X. amakuru turayafite. Nós temos factos sobre isso. Bakaza bafite intego, A pessoa vem com um foco. badafite intego yo gukizwa no kuba urugingo, Sem um foco da salvação ou ter a vida bakaza eterna. bakoze plano babeshya abantu, A ariko pessoa Imana vem ikabiza imigambi fazendo um yabo. plano, mentindo, enganando para as pessoas, mas enquanto Deus conhece o plano de cada pessoa, Bakatubeshya, mentem para nós. bakatubeshya ngo barakijijwe, Enganam-nos, disfarçam-se que já são salvos. bakatubeshya ngo ni abakozi, Mentem que nós somos servos de Deus. bakatubeshya ngo bakurikiye Kristo, Dizem para nós que agora decidimos seguir a Cristo bakabana natwe, e convivem conosco. tugakorana umurimo, Servimos juntos. ariko bafite plano Mas bakoze enquanto no fundo tem um plano mbere y'uko decidido baza mu nzu y'Imana. antes de chegarem na casa de Deus. Ariko abantu bose Imana irabamenya. Mas Deus conhece o plano de cada pessoa. Nta kintu na kimwe Não há cyahishwa nada que amaso y'Imana. pode ser ocultado aos olhos de Deus. Ushobora guhisha abayobozi, Você pode esconder até para os ushobora guhisha líderes. abakristo, Pode esconder para toda a ariko igreja. Imana mu ijuru izi Mas o ikikugenza. Deus do céu, Ele conhece o intuito de cada coração. Kristo ababonye, Cristo, quando Ele olha para os seus abona ko ari corações, imigati ibagenza, Ele viu que estes estão a me seguir por causa abona de ko ari fome. igifu kibagenza, Estes me seguem por causa de barriga. amenya ibibagenza. Ele soube por que vinham atrás dele. Niyo mpamvu É por essa razão, Matayo 7:12 em Mateus capítulo 7, 12, arabwira ati munyure mu irembo rifunganye, ele diz que por entrar pela porta apertada, estreita, kuko irembo rigari porque a porta é larga, ni inzira ijyana abantu kurimbuka. é o caminho que leva muitos à Abantu bakurikira destruição. Kristo Muitos seguem a Cristo. bakumva ko ari ifiyeri gusa, Parece que é um estilo, é um estilo de vida. bakumva ko nuza mu nzu y'Imana uri umukene uzakira, A pessoa entende que se eu vier na igreja pobre, ficarei rico. bakumva ko nuza mu nzu y'Imana ufite ikibazo kizakemuka. Se eu vier na igreja com um certo problema, automaticamente será Ariko resolvido. ntabwo ari uko Yesu yavuze. Mas não é isso que Jesus Yesu falou. yaravuze ngo ushaka kunkurikira yikorere umusaraba we, Jesus, ele diz que aquele que querer me seguir deve carregar a sua própria cruz. maze ankurikire. E depois disso, a Ese pessoa deve me umusaraba seguir. usobanura iki? O que é que significa uma cruz? Muri kiriya gihe, Naquela altura, muri kiriya gihe Naquela altura, umuntu wikoreraga umusaraba yabaga ari ikivume, quem carregasse a cruz era uma pessoa, yabaga ari wa muntu sosiyete yamaze kuvanaho. era uma pessoa desprezível, aquela pessoa colocada Uwikoreraga X na umusaraba sociedade. yaraga ari umuntu wemeye ko ari umunyabyaha agiye guhanwa. Era uma pessoa que aceitava que eu sou um pecador, vou ser crucificado. Ariko muri iyi myaka yacu twabigereranya na cadeira elétrica. Neste nosso tempo, podemos comparar isso com a cadeira elétrica que se usa para exterminar uma Mu pessoa. bihugu byateye imbere nko muri Amerika, Para países desenvolvidos como América, por exemplo, umunyabyaha wa nyuma, umunyabyaha wa wundi babona ko pirizo byarangiye, o grande criminoso que nem a prisão não é nada para ele, bamwandikira itariki bazamwica, é determinado uma data para sua execução. ati bamwica gute rero? Como é que essa pessoa é executada? Bamushyira ku ntebe icometseho insinga Lhe coloca numa cadeira de ferro yitwa cadeira elétrica mu Kinyarwanda. elétrica. Ngira ngo barebe amafilime mwarayibonye. Para os que assistem filmes, acredito que já Uwo viram muntu isso. rero Essa pessoa, imfungwa zose ziba zizi ko uyu muntu azicwa. todos os prisioneiros sabem que aquela pessoa já está determinada que vai ser executada. None umunsi wo gupfa iyo ugeze, Quando chega o dia da execução, hari ahantu bamunyuza hitwa koridoro da morte, lhe fazem passar por um lugar chamado corredor da morte. ngo ni irembo ry'urupfu ni ko babyita.
é o corredor da morte. ahanyuze rero iyo ahanyuze Quando ele passa pelo corredor da morte, imfungwa zirasakuza ngo dead man walking, nuko imfungwa zirasakuza ngo umupfu ari gutambuka. quando ele passa do corredor da morte, todos os prisioneiros gritam de uma vez: o morto está a passar. Bivuga gute rero? Kristo yavuze ngo kunkurikira bakuba wiyemeje uko n'urupfu ugomba kurunyuramo. Em outras palavras, quando Jesus diz que segue-me, quer dizer que você deve até estar preparado para morrer. Abenshi rero ntabwo batekereza yuko agakiza ari ugusofrera, ari imibabaro, ari ibibazo. Mas muitos não pensam assim. Pensam que a salvação é um mar de rosas. Niyo mpamvu abenshi bavuga ngo epa ngo uyu mwana yambereye umusaraba, cyangwa se ngo umugabo cyangwa se umugore ngo ni umusaraba kuri njye. É por essa razão que vais ouvir algumas pessoas a dizer que este meu filho é uma cruz. Para mim, minha esposa é uma cruz. Ariko ntabwo ari uko bimeze, ahubwo umusaraba ni agakiza twakiriye. Na verdade, não é assim. A cruz deve estar na salvação que nós recebemos. Agakiza twakiriye, kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza, Aceitar Cristo como teu Senhor e Salvador. duhabwa umusaraba buri munsi. Automaticamente você é dado à cruz todos os dias a levar consigo. Ariko abenshi turabyitiranya, Mas muitos confundem isso. tukabitiranya ngo umusaraba ngo ni uyu muntu, uyu ni umusaraba wanjye. Confundimos e dizemos que o fulano é a cruz. Ariko Não, siko byakabaye kumera, a verdade não é essa. kuko agakiza A buri munsi, salvação, buri mwanya, buri saha, ufite agakiza jyana buri munsi buri munsi. todos os dias andas com a salvação, a cruz está consigo. Noneho tugiye kuri Yohana ibice 16 ku murongo wa 16 haravuga ngo Yesu arababwira ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala para os seus discípulos: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Aho ngaho yavuze kugira ngo asohoze bwa buhanuzi bwahanuwe kera mu gihe cya Yesaya 35 ku murongo wa 8. Essas palavras foram profetizadas no Antigo Testamento, em Isaías 35, Havuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, que diz que haverá um caminho, ngo uwanduye imitima wese ntabwo azabishobora. aquele que estiver impuro não vai passar por esse caminho. N'ubuhanuzi bwanditswe hafi imyaka 700 mbere ya Yesu. É uma profecia escrita há mais de 700 anos antes de Cristo. Yesu rero avuga kugira ngo asohoze bwa buhanuzi Yesaya yanditse Então mu myaka Jesus, 700 ele ishize. vem para cumprir o que foi escrito há 700 Ati, anos ninguém atrás, zirá. antes dele. Ati ninjye nzira Ele diz que eu sou o caminho, n'ukuri a verdade n'ubugingo. e a vida. N'ibintu bitatu. São três coisas. Hariho inzira. Existe o caminho. Mpamvu yavuze ngo hari ninjye nzira nuko hari inzira nyinshi. Não disse que não são caminhos, porque existem muitos caminhos. Então ele diz que eu sou o caminho. Avuga ngo y'ukuri, O caminho e a verdade. kubera ko hari inzira nyinshi zitari iz'ukuri. Porque existem muitos caminhos não verdadeiros. Ngo n'ubugingo. E a vida. Ubugingo A vida. ni kenshi É muitas vezes tubona inzira nyinshi que nós vemos muitos caminhos. imbere yacu tukazitiranya, Diante de nós confundimos. zirenda kumera ariko ntabwo ari zo. Parecem idênticos, mas não são. Kristo niwe nzira y'ukuri Cristo é o caminho verdadeiro. n'ubugingo. É o caminho verdadeiro, é a verdade, é a vida. Noneho ayivuze gutyo abantu batakuba ati pa ndi gute, Então depois ati ndi gute atubwiye iby'inzira. as pessoas perguntam como é que ele nos fala de caminho. Bibuka ubuhanuzi Yesaya yahanuye kera. Isso veio na mente que é uma profecia já profetizada há muito tempo. Wenda kumutera amabuye, Quase seria apedrejado. hanyuma abacamure. E depois ele fugiu deles. Dusubiye ku Yohana 6,
Voltando para João capítulo 16, ku murongo wa 52 kumanuka, do versículo 52 em diante, aho hadusobanurira uburyo ki Yesu yaramaze kuvuga iyo diskurso y'abamukurikira. fala-nos de como, depois de ele ter falado do seu discurso, aqueles que lhe seguiam Batangira kwivovota começaram a murmurar entre si ati si ibi bintu avuze ninde wabishobora. e diziam: isto que ele fala, quem pode entender? Ou quem pode seguir? Haravuga ngo nuko abantu benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati iryo jambo rikomeye ushobora kuryihanganira ninde. Benshi mu bigishwa be bahera ko ubwo basubira inyuma barera bororera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati databuja twakuvaho tukajya he kari ufite amagambo y'ubugingo. Então, depois que Jesus falou-lhes essas palavras, alguns deles começaram a murmurar, a perguntar-se entre eles: quem que pode entender estas palavras? São tão duras. Então, depois deles todos desaparecerem, Jesus olha para os seus discípulos e lhes pergunta: vós também querem sair de mim? E Pedro responde para Jesus: Senhor, para onde é que nós podemos ir? Abantu benshi bibwira ko Yesu ashaka abantu gusa. Muitas pessoas pensam que talvez Jesus está à procura do número de pessoas. Yesu arashaka abayoboke b'ukuri. Jesus não procura do número, ele procura de verdadeiros seguidores. Abantu benshi batangiye kugenda Muitas pessoas começaram a fugir bumvisha amagambo Yesu yavuze, quando batangiye kugenda ouviram palavras duras que saíam de Jesus. bumvishe kwanga umuryango yabo, Quando ouviram que era para vocês negarem a sua bumvishe família, kwanga abana babo, negar os teus filhos, kwanga imiryango, aborrecer os teus familiares, bayikorera umusaraba. carregar consigo a sua cruz. Bati aya magambo avuze ninde wayashobora? Eles perguntam estas palavras: Batangira kugenda. quem pode seguir palavras duras como estas? Não, Começaram a desaparecer. Yesu amaze intumwa ze 12. Então Jesus olha para os seus discípulos e Namwe pergunta: murashaka kugenda? então vocês também querem ir embora, né? Nange murashaka kugenda? Vocês também querem ir com eles? Yesu ntabwo awubriga nagahata abantu kugira ngo bamukorere. Jesus não obriga a ninguém para lhe servir ou para lhe seguir. Yesu nagahata abantu kuza mu nzu yayo. Jesus não obriga ninguém para vir na sua casa. Yesu nagahata abantu kugira ngo bamuririmbire. Jesus não obriga ninguém para chorar por ele. Yesu nagaduhata gutanga amaturo. Jesus não nos obriga a ofertarmos. Umutima wawe, O teu coração, umutima wawe é ni ukwemeza kubukorera. que te testifica ao servir. Conexão yawe A n'Imana conectividade tua para com Deus ni kwemeza kuza mu nzu é que y'Imana. te convence a vir na Conexão casa yawe de Deus. n'Imana A conexão tua com Deus ni kwemeza kwitanga. é que te convence a se sacrificar. Ntabwo ari itegeko. Não é um mandamento. Aha ngaha Yesu yahaye chance intumwa ze. Aqui Jesus, ele está a dar uma oportunidade aos seus discípulos. Nange murashaka kugenda? Ele diz: então vocês também querem ir-se embora. Yarabaye chance kugira ngo Estava a bahitemo, lhes dar a chance para refletir, kugira ngo batekereze. para eles refletirem. Ariko wagenda. Mas mesmo que fosse embora, Ariko aha ngaha Yesu aqui Jesus, yumva ijambo ryiza Petero yavuze. ele ouviu uma resposta boa. Twakuvaho tukajya he? O Pedro diz para Jesus: Jesus, se nós sairmos em ti, para onde é que nós podemos ir? Kari ufite amagambo y'ubugingo. Se em ti habitam as palavras da vida, Twamuvaho tukajya he? se nós sairmos dele, para onde é que nós podemos ir? Kari ufite ibisubizo byacu. Se você que tem a solução de tudo para nós, Twamuvaho tukajya he? podemos te abandonar e ir para onde? Ko yatwigaragarije mu buzima bwacu. Se você manifestou-se nas nossas vidas, Twamuvaho tukajya he? para onde é que nós podemos ir? Haleluya. Aleluia! Twamuvaho tukajya he? Podemos abandonar a ele e ir para onde? Igihe kimwe Certo tempo, abafarisayo ndetse n'abakuru b'i Roma os fariseus e os grandes líderes de Roma bohereza ingabo gufata Yesu. mandaram soldados para atacar a Jesus. Mugere mufate, Ide e tomai-o para nós. mumubohe, mumuzane. Amarrai-o e tragam para nós.
abasirikare bagenda biteguye kugira ngo Os bamufate, soldados estavam equipados até os bafite dentes. intwaro, Estavam bem armados. abasirikare b'intambara. Soldados preparados de guerra. Bageze ahantu Yesu ari, Quando chegaram onde Jesus estava, bumvisha ari kuvuga gusa, quando ouviram ele falar, barahagarara, pararam, baramukurikira, seguiram. bati we, Disseram, não. ati uyu ntabwo twamufata. Este homem, não podemos lhe pegar. Noneho basubira ku babatumye, Voltaram para os seus mandatários. barababaza ngo Perguntaram, uwo mugabo ari hehe ko mutamuzanye? a missão está onde? A pessoa que nós vos mandamos, onde é que está? Misiyo twabahaye ko mutayujuje. Demos-vos uma missão, por que não cumpriram? Baravuga ati nada, Disseram que não. kuva É possível. twaberaho Desde que nós vivemos, amadiskurso twumvishe yose todos os discursos que já ouvimos na vida, na assembleia twagezeyo turumva, todas as assembleias que já muri pisamos, tribunal twarumvishije, nos tribunais já ouvimos coisas. ntabwo turumva umuntu uvuga nk'uyu Nunca muntu, ouvimos coisa igual. ntabwo turumva umuntu uvuga nk'uriya mugabo. Nunca vimos um homem que fala igual. Uwo ni Yesu Kristo, Esse é Jesus niwe Cristo. wenyine ufite ijambo, É o único que tem niwe a ufite ijambo palavra. ry'ubugingo. É o único que tem a palavra da vida. Umuteze ugutwi arakuyobora, Aquele que lhe escuta. umuteze entende. ugutwi akubera umuyobozi, Ai, se tu lhe das umuhaye ouvidos, ugutwi akubera ele umwami, torna-se o seu líder, ele torna-se o seu umuhaye rei. ugutwi aguha Quando umugisha. tu lhe obedeces, ele domina a sua vida. Ariko abantu benshi bisibye amatwi, Mas muitos entupiram os seus ouvidos. barashaka kumva ibibanezeza gusa, Querem simplesmente ouvirem coisas agradáveis para ntabwo eles. bitaye ku ijambo ry'Imana. Ninguém se preocupa com a palavra de Ariko Deus. n'ufite ijambo ry'ubugingo, Mas ele é que tem a palavra da vida. mbere na mbere ha ijambo, No princípio era o verbo. uwo jambo yari Imana, E o verbo era Deus. kandi ijambo yahoranye E o n'Imana. verbo estava com Deus. Haleluya, Aleluia. haleluya. Aleluia. Hari ibintu Yesu yavuze, Existem coisas que Jesus falou. ibintu bitatu: 3 coisas. porta, caminho e o. Ni bitatu ariko tuzakuba mu Kinyarwanda ntabwo ndi kwibona neza. Porta, caminho, alvo. Twabishyira mu Kinyarwanda. Irembo, inzira Intego. Intego. e o alvo. Haleluya. Aleluia. Yesu avuga ngo Jesus dizendo, ni njye nzira ele diz que eu sou o caminho, n'ukuri a verdade n'ubugingo. e a vida. Yamara avuga ngo ni njye rembo, Ele estava a dizer que eu ni sou njye nzira, a porta. kandi ni njye ubugingo. Eu sou a porta, ao mesmo tempo sou o caminho e sou o alvo, que é a vida. Abantu benshi bitaye ku bintu bya nona cyangwa se ku buzima, ku mirimo y'ubu ngubu, ariko ntabwo bitaye ku iherezo. Muitos preocupam-se com coisas palpáveis ou coisas de hoje, coisas de agora. Não se preocupam com o fim. Umuntu aza mu nzu y'Imana, A pessoa vem na igreja, tukamubatiza, é batizada, itorero rikanezerwa, a igreja se alegra tukishima, no mu ijuru bakavuga ngo twakiriye umuntu, e festa até o céu, Arico- se alegra por essa pessoa, ariko iherezo riruta itangiriro. mas o fim é melhor que o início. Iryo jambo ryavuzwe n'umunyabwenge Bibiliya Essa itera palavra Salomo, foi proferida pelo sábio mubwiriza Salomão, ibice biri ku murongo wa 9, no capítulo 7, do versículo 9. haravuga ngo iherezo Ele riruta diz que itangiriro. o fim é melhor que o início. Abantu benshi basigaranye amateka gusa. Muitas pessoas ficaram simplesmente com histórias do passado. Twarasengaga, Nós éramos isto, twararirimbaga, éramos aquilo, twajyaga mu misozi, fazíamos isto, twakoreraga Imana, servíamos a Deus, fazíamos no ariko passado, ntago bitaye ku iherezo. mas não se preocupam com o fim. Bibiliya ikavuga ngo iyawe kabaye umunyabwenge wakwitaye ku iherezo ryawe. E a Bíblia nos diz que se fôssemos sábios, preocuparíamos-nos muito mais pelo nosso fim. Iherezo riruta itangiriro.
o fim é melhor que o início. abenshi twitaye ku bya nonaha, Muitos estamos preocupados com as coisas de agora, twitaye kugaragariza abantu, simplesmente para mostrar às pessoas, ariko ntabwo utekereza mas não pensamos, não ese refletimos. iherezo ry'ibi bintu, Afinal de contas, qual é o fim ese destas iherezo coisas? ryacu ni irihe? Qual é o fim nosso? Imana itugiye neza cyane, Deus tem misericórdia de Imana nós. idufashe cyane. Deus tem misericórdia de nós. Ahangaha mu gitabo cya Galatiya No livro dos Gálatas, mu gice cya gatatu ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu, capítulo 3, do versículo 1 a 3, haravuga ati yemwe bagaratiya, Pawulo ati yemwe bagaratiya diz: b'abapfapfa, ninde wabaroze mweretse Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka kubabwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabohesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo mwatangiye iby'umwuka, none mubiherutse iby'umubiri. Aya magambo ari kwereka yuko abenshi batangiza imirimo myiza, abenshi bagaragara ko ari abakozi, abenshi bagaragara yuko ari bakorera imirimo y'Imana, ariko ntago bita ku iherezo. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Se quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação de fé? Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Igice cya gatanu ku murongo wa karindwi kujya kwa munani, mbese ko mwagendaga neza, ninde wabujije kumvira ukuri? Uko koshya ni kwavuye kuri iyo yabahamagaraga. Bivuga ngo mbere mwagendaga mu nzira y'ukuri. Com isso quer dizer que antes vocês andavam no caminho da verdade. Ni mpamvu abakristo benshi basigara bavuga ngo twakoraga ibi. É por isso que muitos cristãos dizem que nós fazemos isto, aquilo, mais isto. Ese ninde wabujije gukomeza iyo nzira y'ukuri? Afinal, quem que disse que devem abandonar o caminho da verdade? Turi kwiha razão ngo ni circunstâncias, Nós ariko nos damos razão que são ngo ni ibihe circunstâncias, byahindutse, que os tempos mudaram, ariko nta mas mpamvu n'imwe não igomba existe kubuza motivo nenhum umukristo kwikorera umusaraba. de cristão abandonar a cruz. Nta mpamvu n'imwe Não ushobora kwereka, existe razão alguma, nta mpamvu n'imwe não yatuma existe motivo nenhum wereka Imana ngo ni kubera ko que meze gutya. você pode apresentar a Deus e dizer: não, porque eu estou a passar isto, devo deixar a cruz. Hari ikintu Kristo yavuze, Há uma coisa que Cristo falou. abantu bamaze kuza kumukurikira, bamariye agaburiye imigati, Aqueles que lhe seguiam por causa dos pães, arababwira ngo ni njye mutima w'ubugingo. ele diz que eu é que sou o pão da vida. Ababwiye gutyo, Quando ele fala isso, batangira kuvugana muri bo, começaram a murmurar entre eles, a cochechar. ngarashaka ko turya umubiri we. Disseram: mas este homem quer para nós comermos do corpo dele. Arashaka ko turya umubiri we, É para nós comermos da carne do corpo dele. kubera ko Kristo yeraga ibitekerezo byabo. Porque Jesus, ele olhava para os seus pensamentos. Arabimenye, arababwira ngo utarya umubiri wanjye no ku maraso yanjye, Ele diz: aquele que não comer do meu corpo e do meu sangue, nta hantu na hamwe duhaniye. ele não tem nenhuma conexão comigo. Ni kuki Yesu yavuze kuriya? Por que que Jesus fala isso? Mu mihango ya kera na mbere ya Yesu kera, No historial do passado, igihango cy'amaraso cyari igihango gikomeye cyane. o compromisso do sangue era uma coisa muito pesada. Amaraso cyari O igihango sangue gikomeye cyane, era um compromisso muito pesado, ku buryo abantu ba kera ao ponto que as pessoas da antiguidade, iyo babaga bafitanye ibibazo batumvikana, se tivessem um problema, um caso, bahamagaraga abakuru
chamavam os idosos sentavam lá, bakaganira, conversavam, bamara kumvikana, depois de entenderem-se, umukuru yarikebaga, n'undi mukuru akikeba bakavanga amaraso. o mais grande ou o representante cortava a mão O lâmina. com lâmina, e o outro também fazia a mesma coisa e juntavam aquele sangue. Cyari ikimenyetso cyerekana yuko ibibazo birangiye babaye umwe. Era um sinal que está tudo encerrado, que agora já estão unificados. Noneho Kristo yarazi ikimenyetso cyangwa se ubusobanuro bw'amaraso. E Jesus, ele conhecia o significado do sangue. Kristo aravuga ati umuntu utanywa ku maraso yanjye arye no ku mubiri wanjye ntabwo duhanye. Cristo, ele diz que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem nenhuma relação comigo. Niyo mpamvu abenshi mu itorero cyangwa se mu nzu y'Imana dufite iyo porogaramu yo kwegera ameza y'umwami. É por isso que em muitas igrejas nós temos também aquele programa da ceia do Senhor. Kuko ni itegeko yatanze kugira ngo tubikore Porque igihe esse é o cyose. mandamento dado por ele. Ahangaha rero Kristo yari kwerekana yuko abantu benshi ntabwo aribo bakora gute, ntabwo aricyo cy'ingenzi kuri we. Então, aqui Cristo estava a mostrar que muitos não se importam com isso. Ahubwo Yesu arashaka abayoboke b'ukuri. Jesus, ele procura de seguidores verdadeiros. Amagambo tugiye gusohorezaho ari tugiye gusoma. Vamos ler palavras da nossa conclusão. Abaheburayo ibice 6. Os Hebreus capítulo 6, Igice cya 10:12. do versículo 10. Abaheburayo ibice 6. Hebreus capítulo 6. Ku murongo wa 10:12 haratubwira ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibikora. 11. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese muri mwe yerekana umwete wo kurinda ibibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka. 12. Kugira ngo mutaba abanebwe ahubwo mugeze ikirenge mu cyabaragwa amasezerano babeshejejwe no kwizera no kwihangana. Ijambo ry'Imana. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Amém. Haleluya. Aleluia. Ushobora kwibaza ngo ese imirimo, ese sacrifício nkora Imana irazibona? Tu podes te perguntar, será que Deus olha para o sacrifício que eu tenho feito? Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Deus não é injusto para esquecer de obra alguma. Imirimo yanyu n'urukundo. As vossas obras, o vosso amor, o vosso sacrifício. Aya magambo arabwirwa abarufite. Mas, atenção, essas palavras estão a ser ditas para os que têm estas coisas, essas Mwerekanye ko mukunze izina ryayo. que diz que vocês que demonstraram o amor que tem para com seu nome. Kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibikora. Porque servistes aos santos e ainda continuais a servir. Babandi bakibikora. Aquelas pessoas que ainda fazem. Babandi basengaga bakaba bakibikora. Aqueles que oravam e hoje Babandi continuam bakoraga orando. Imana bakaba bakibikora. Aqueles que serviam e hoje continuam a servir. Imana ntabwo ikiranirwa kugira ngo yibagirwe imirimo. Deus
não é injusto para se esquecer das obras. ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese muri mwe Mas yerekana então, uwo mwete desejamos para yerekana que umwete cada um de vós mostre o cuidado. Em outras palavras, mostre o zelo. imana irashaka kugira ngo mwerekane umwete Deus quer que as pessoas mostrem o zelo. kuba mwarabikoraga ntabwo bihagije Se você fazia isso ahubwo lá, kongere não é tugire suficiente. umwete Mas devemos ter mais cuidado, mais wo korera zelo imana de aproximar-se mais a Deus. haleluya Aleluia. no kurinda ibyiringiro byuzuye De guardar também a esperança kugeza kumeruka até a vida, até ao fim. kurinda ibyiringiro Para completar a certeza da fé. umukristo utabasha kurinda ibyiringiro bye O cristão que não consegue guardar a certeza da sua fé, uwo ntabwo yaba akibaye umukristo esse já não faz parte dos cristãos. ibyiringiro ni nka kompromiso uba ufite n'imana A esperança, ela contém o compromisso que tu tens para com Deus. ni ukubirinda kugeza kumeruka É guardar isso até ao fim. niyo mpamvu twabwiwe ngo iherezo rita itangiriro É por isso que nós ouvimos que o fim é o melhor que o início. kugira ngo mutaba abanebwe Para que não sejais preguiçosos kwicara mu nzu y'imana ariko turi abanebwe ou negligentes. Imagina, você está na igreja enquanto és um imana negligente. ntabwo ishaka abanebwe mu nzu yayo Deus não quer negligentes na sua casa. irashaka abantu bakorana umwete Quer pessoas que trabalham com zelo. ntabwo ishaka abanebwe Não quer preguiçosos. kugira ngo Para mutaba que abanebwe Não ahubwo sejais negligentes, mugire ikirenge cyo kuba bamagana mas sejais imitadores biheshejwe no kwizera dos que pela fé no kwihangana e paciência, kwizera no kwihangana fé e paciência, ibyo bintu uko ari bibiri essas duas coisas, umukristo abifite ashatse o cristão que contém essas duas coisas pode até ficar relaxado. kwizera no kwihangana A fé e a paciência. kuki tuvuga kwizera no kwihangana Por que que nós falamos da fé e da paciência? biratubwira ngo utizera ntibishoboka A ko Bíblia anezeza imana diz que aquele que não tem fé é impossível de agradar a utizera Deus. ntibishoboka Se tu não tens fé em Ntabwo Deus, bishoboka. é impossível de Uko agradar niko a birivuga. Deus. É o que a Bíblia diz. akatubwira ngo nanone ngo hahirwa uwihanganira iki Volta a nos dizer também, bem-aventurado aquele que ati pacienta kuko namara kwemegwa aquilo que lhe tenta, porque quando for aprovado, kwizera no kwihangana a fé e a paciência. haleluya Aleluia. ahanyuma Por último, ku baheburayo 10:35 36 Hebreus 10, 30 e 35 38 haravuga ati nuko rero nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranyijwe 37 haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatsinda ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira ijambo ry'Imana não rejeiteis, pois, a vossa paciência, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. amen Amém. ati ubwoba ni kuki atubwiye ubwoba Por que que nós temos o medo? hari ibintu byinshi bitera ubwoba umukristo mu rugenzi Há muita coisa que mu rugendo que nos causa o medo durante a nossa caminhada. hari aho ugera ukibaza ngo ibintu nagiyemo ntabwo nibeshye Aonde tu chegas e tu te perguntas, será que eu não estou enganado nisto?
ariko watubwiye ati dukwiye kwihangana, Mas ele aqui a palavra nos diz que temos de ser pacientes. dukwiye kwihangana kugira ngo Temos de ser pacientes nitumara gukora ibyo Imana ishaka para que depois de fazer a vontade de Deus, tuzahabwe ibyasezeranyijwe. possamos receber a promessa daquilo que nos foi prometido. Ibyasezeranywe se ni ibihe? O que nos foi prometido? Ni kuki twibaza ngo ibyasezeranyijwe? Por que falamos da promessa de Deus? Tubona mu byahishuwe, Estamos a falar já do Apocalipse, a revelação, unesha que diz, aquele que vencer. bibwirwa bazanesha, Isso é dito para os que vão vencer. bazahabwa ibyasezeranyijwe. Vão ser dadas as coisas prometidas. 37 haracyabura, hasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinya. Em 37 a palavra diz que ainda por um pouquinho de tempo só, aquele que prometeu vir, virá e não tardará. Ushobora kuba udafite imbaraga, Você pode até não ter forças. ukabona udafite icyerekezo, Você parece que já não tem a direção. ntabwo uri kubona saída n'imwe, Você não consegue ver saída de nada. ariko hasigaye igihe gito gusa, Mas falta só um pouquinho só hasigaye de igihe tempo. kigufi gusa, Falta um curto tempo umucyo ukakurasira, para que a luz hasigaye igihe gito resplandeça gusa sobre a sua vida. kugira ngo umucyo wawe ukurasire. Falta um pouquinho de tempo para que a luz Nta mpamvu yo gucika resplandeça intege, sobre a sua vida. Não há motivo de fracassar. nta mpamvu yo kuva mu Não rugendo, há motivo de desistir pelo caminho. nta mpamvu yo Não há gutura umusaraba, motivo de deixar a cruz. ahubwo turasabwa kwihangana no kwizera. Nós somos obrigados a pacientar. Hasigaye igihe gito gusa Falta só um pouquinho só de tempo. kandi uzaza ntabwo E azatinda. aquele que há de vir não tardará, sim virá. Ariko umukiranutsi wanjye Mas o justo de Deus, azabeshwaho no o kwizera. justo viverá pela fé. Ibyo bihe iyo ubigezemo Quando usabwa tu kwizera, chegas no mau tempo, deves ter a fé. ukarebesha amaso yo kwizera. Teres uma visão ampla da fé. Kwizera tubigereranya n'iki? Ni nka ponti ikwambutsa ahantu hatagaragara. A fé nós podemos comparar como uma ponte que te faz atravessar num lugar invisível. Ati nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Mas aquele que desistir, o meu coração não se agradará com ele. Essa é a palavra de Deus. Ushobora kwibwira se umukiranutsi ashobora gusubira inyuma? Tu podes até te perguntar, será que um justo de Deus pode recuar? Sim, ashobora gusubira inyuma Sim, pode sim recuar. mu gihe ananiwe kwihangana Quando ele perde a paciência, akabura no kwizera, quando ele perde a fé, ashobora gusubira inyuma. ele pode sim recuar. Aha ngaha aravuga ati ariko umutima w'Imana Aqui diz que o coração de Deus, ntabwo uzamwishimira. o coração de Deus, a alma de Deus, não terá prazer nele. Ushobora kuba ufite ibintu byinshi bigusubiza inyuma, Você pode ter muitos motivos para te recuar. ushobora kuba ufite impamvu nyinshi Pode ter zituma muitos motivos que utikorera umusaraba wawe. te fazem para você não carregar a sua cruz. Ushobora kuba waraje mu nzu y'Imana ufite plano wakoze, Pode já ter vindo na igreja, estando no grupo daquelas pessoas que vieram com plano. ariko ibyo byose Mas em tudo isso, ku Mana ntabwo ari byirebaho, Deus não olha nada kuko disso. Kristo yaje kugira ngo akize ubugingo. Porque Cristo, ele veio somente para salvar a alma. Kristo yaje kugira ngo akize umwana w'umuntu mu kurimbuka. Cristo, ele veio para salvar o homem que estava perdido. Yamwe atubwira ngo ibasha gukora iki? É por isso que a ibasha palavra nos kubikora, diz que ele é capaz de fazer isso. ifite imbaraga zo kugira ngo ikuvane mu Ele tem a bukene, capacidade de fazer isso ifite e imbaraga muito kugira mais. ngo igukize Ele uburwayi, tem o poder de te tirar na pobreza, ifite imbaraga kugira ngo de te iguhe tirar da urubyaro, doença, de te dar filhos. ifite imbaraga, Ele tem sim o poder. ifite ububasha kugira ngo igukize indwara zakunaniye. Ele tem o poder até de curar doenças impossíveis. Ibasha kubikora Ele byose, pode sim fazer tudo isso e muito mais. ariko intego nyamukuru Mas o principal ubugingo objetivo,
ubugingo é a vida eterna. ubugingo bwawe. A alma, a sua alma. Imana ihangayikishijwe n'ubugingo bwawe, Deus está mais preocupado com a sua alma. ariko twebwe dufite lista twereka Imana. Mas nós temos uma enorme lista que apresentamos para Deus. Imana ashaka iki ngiki, A Deus eu quero isto. ndashaka iki A ngiki, Deus eu quero aquilo. nutagikora ntabwo Mas Deus, se você não fizer isto, você não é nada. turi gukora exigência ku Você faz exigências para o seu Criador. ese Como? ni gute Imana yainvestira itaribona inyungu? Como é que Deus pode investir sem estar a ver nenhum benefício? Ni gute Imana yakora investimento ku muntu ikabona itazabona umusaruro? Como é que Deus pode fazer investimento numa pessoa que não há de dar lucro nenhum para ele? Wowe urashaka ko Imana igukorera? Ok, tudo bem. Você quer que Deus faça isto para si? Uyu mwaka batangiye bakoze lista Você iniciou o e ano, 2025 fizeste uma enorme lista. Deus, no ano de 2025, quer isto, mais aquilo. Uma enorme lista. hari ubwo se turatekereza Alguma ni igiki vez Imana ishaka? já refletiste para pensar, ok, o que é que Deus quer de Imana mim? irashakaho iki? O que é que Deus exige hari ubwo de mim? turatekereza Alguma vez você já mu murimo refletiu? w'Imana irashakaho iki? Na obra de Deus, o que é que Deus requer de mim, da minha Mu parte? kazi nirirwamo ni iki Imana No ishaka? trabalho que eu faço, qual é a missão que Deus quer de mim? Mu rugo hanumba Imana Lá irashaka. em casa, qual é a missão que Deus quer de mim? Ahubwo turi kwerekana ibyo dukeneye ku Mana gusa, Pelo contrário, só mostramos que Deus queremos isto mais aquilo. ariko Imana irashaka ko tuyikorera by'ukuri. Mas Deus, Ele quer que o sirvamos de verdade. Haleluya, Aleluia. tuyikorera by'ukuri Servirmos a Deus de verdade. n'imbaraga zose Servir a Deus com toda a força, n'ubwenge com bwose toda a sabedoria, n'umutima wose. com todo o coração. Ati ndagushaka wese, Deus diz, eu te quero por inteiro. nutisha akazi kawe nawe ukwiriye kuba umukozi Se wanjye. você não estraga nada seu, você não é digno Ati nutisha ser meu servo. nutisha umuryango wawe nawe ukwiriye kunkurikira. Se você não aborrece a sua família, você não é digno de me seguir. Arashaka kuba umwanya wa mbere mu buzima Ele bwawe, quer que seja prioridade na sua vida. arashaka kuyobora. Ele quer que ele seja o primeiro. Haleluya, Aleluia. ijambo ry'Imana A palavra de Deus ni rigari. é extensa. Ijambo ry'Imana asaba kugira ngo utege amatwi, A palavra de Deus requer que estejamos muito atentos para entender. kuko Imana ivugana natwe buri munsi, Porque Deus fala conosco todos os dias. ariko abenshi twiziba amatwi, Mas muitos andamos com ouvidos entupidos. ntabwo dushaka kumva. Não queremos ouvir a Deus. Ahubwo dufite ibyifuzo byacu dushaka ku Mana. Pelo contrário, estamos cheios de muita coisa que queremos de Deus. Imana itugirire neza cyane. Deus tem misericórdia de nós. Ese waba udafite ibintu byagutangiriye mu nzira? Será que não existe muito impedimento na tua vida? Hari muri Lucas 14:57 Em Lucas capítulo 14, versículo 57, hari uwavuze ngo nzagukurikira ujya hose. certo Jesus. mancebo disse, Jesus, eu vou te seguir em todo lado que fores. Hasi gato aravuga ngo reka maze njye guhamba data, reka maze njye guhamba data. E depois lá embaixo ele diz que primeiro quero ir enterrar o meu pai, depois ele de voltar te seguir. Yesu amubwiye ngo iki? O que que Jesus respondeu para aquela pessoa? Ngo reka hamba abapfu babo. Ele disse que deixa os mortos com seus mortos. Aha ngaha Yesu twereka yuko Aqui Jesus nos mostra umuntu agira agaciro iyo ari mu buzima gusa, a pessoa só tem valor quando tem vida, quando tem alma iyo afite nele. umwuka, iyo ahumeka. Quando a pessoa ainda é o espírito vivente. Iyo umwuka uhagaze nta Quando valor o ufite, espírito para, quando a alma sai, acabou. nta kintu na kimwe ushobora gukosora nyuma Não há mais y'ubuzima. nada que tu podes corrigir. Ntabwo ari uko Yesu atamenye ko uriya muntu ari papa we, Não é que Jesus não sabia que ele ia enterrar o seu próprio pai. ariko yaravuze ngo reka abapfu hamba abapfu babo. Mas ele respondeu dizendo, deixa os mortos com os mortos. Uriya papa wiwe kuri Yesu Kristo não tinha mais valor. Em outras palavras, o seu pai para Jesus já não tinha outro valor.
kubera iki yari amaze kuva mu mubiri. Porque já não estava mais vivo. Dufite chance kugira ngo Nós temos toda a chance twikemure n'Imana. de nos corrigirmos para com Deus. Dufite chance kugira ngo dutunganye bidatunganye. Temos a oportunidade de colocar em ordem o que está desorganizado. Dufite chance kugira ngo dukosore byari twangije. Temos a chance de corrigir tudo que nós estragamos Tugakurikira Kristo. e depois seguir a Cristo. Dufite intego y'ubugingo buhoraho. E seguirmos com o objetivo da vida eterna. Ndifuza kugira ngo dusoreze hano. Eu desejo, aliás, vamos terminar por aqui, Ariko twisuzume turebe. mas vamos continuar a refletir. Ese muri iyi minsi turi kwitwara gute? Examina-te a ti mesmo. Como é que estás a te comportar hoje? Ese nta kintu wari utwishije Kristo? Será que não existe uma coisa maior na tua vida mais do que Cristo? Ese umusaraba wawe ntabwo wawushyize hasi? Será que a tua cruz não colocaste embaixo? Agakiza wahawe ntawe wagashyize hasi? Será que a salvação que te foi dada não colocaste embaixo? Twisuzume turebe. Vamos nos examinar. Ndifuza kurarika umushumba Quero desejar, convidar o pastor reverendo adufashe gusenga Imana para nos ajudar aqui na oração. dutekereza muri aya magambo. Quando nós refletimos nestas palavras, Dutekereza kuri aya magambo Yesu yabwiye abantu. refletindo nas palavras que Jesus fala para nós. Ese muri iyi minsi ufite kwihangana? Será que nesses dias tu tens a paciência? Ese igipimo cyawe cyo kwizera kigeze hehe? Qual é o nível da tua fé? Cyangwa wasigaye amateka gusa y'ibyashize? Ou simplesmente tens a história do passado? Imana itugerereza cyane Deus tem misericórdia de nós. kandi Imana iduhana umugisha. Deus lhe abençoe todos. Mwakire ijambo ry'Imana. Recebam a palavra de Deus.